Capítulo 24. A lua alta no céu parecia maior que o comum, tingindo o vilarejo em tons azuis prateados. Fora da temporada, as ruas estavam quase desertas, sobretudo àquela hora da noite. Umas poucas barracas se arriscavam no que deveria ser uma feirinha local. Observei, meio fascinada, Nicholas pagar pelos canoles na barraca e sorri para a garota daquele seu jeito espontâneo e extremamente charmoso, deixando a pobrezinha em estado semicatatônico. Aqui, ele me entregou o doce. Obrigada. A Sônia vai me matar se descobrir que eu estou passeando em vez de estar perdendo a cabeça por algum problema. Tecnicamente, estou de serviço durante todo o fim de semana. Ela não vai descobrir. Você poderia parar de se preocupar tanto e se divertir? A ideia de te tirar do chalé foi justamente para fazer você esquecer do trabalho por algumas horas. Ele abocanhou o canole. Isso era o mais impressionante. De banho tomado dentro de um jeans e uma camisa preta, Nicholas se dera o trabalho de me levar até um tranquilo restaurante, à beira-mar, cercado de decks e sem areia à vista. Fizera todo tipo de piada durante o jantar antes de me arrastar para a feirinha, só para que eu me sentisse melhor. Eu ainda não tinha certeza de como me sentia com relação àquilo. Um pouco de creme escorregou de dentro do doce, se abraçando ao seu polegar. Ele o sugou devagar e eu precisei usar toda a minha força de vontade para me concentrar em inspirar e respirar e manter longe da mente qualquer coisa relacionada à sua língua. Para ter uma desculpa e desviar o olhar, experimentei o canole. Gemi assim que a casquinha crocante se rompeu e minha língua foi inundada pelo creme doce. E Nicholas riu. Nós caminhávamos sem pressa pelas ruas de paralelepípedos irregulares, vez outra chegando mais perto da calçada para dar passagem a um carro. Nicholas se esforçava para manter a animação, mas o saudosismo o dominou ao admirar a fachada de uma casinha. Ele estava ali, mas não estava. Você vinha com frequência para esta região, não é? Puxei assunto. Nicholas abocanhou o restante do doce e cheguei a pensar que ele não me daria uma resposta. Mas eu estava enganada. Eu meio que cresci aqui. Meus pais se conheceram naquela praia. Indicou com o queixo o vão entre duas casinhas e a fatia de mar negro se espreitando entre elas. O primeiro beijo rolou naquela pracinha. Foi no fim do verão de 1990. 9 meses depois, eu nasci. A gente vinha para cá todos os anos. Meu pai adorava esses canoles e adorava reclamar do preço. Mesmo assim, comprava uma dúzia. Um sorriso nostálgico iluminou seu perfil. Eu não visitava este lugar desde que ele faleceu. Não conseguia vir sozinho. Subitamente entendi que Nicholas não tinha escolhido um destino ao acaso. Ele me levara a uma de suas lembranças, uma das mais doces, percebi. Minha garganta se apertou. Como era o seu relacionamento com ele? Eu quis saber. Envolvendo os dedos em meu cotovelo, ele me puxou para longe de um montinho de terra no meio da rua, fazendo cada célula do meu corpo vibrar. Então me soltou e enterrou as mãos nos bolsos, conservando a vista na rua semideserta. Não era tão fácil quanto a minha mãe, explicou. Ela acha lindo qualquer coisa que eu faça, mesmo que seja sujar o armário de molho enquanto preparo o espaguete.
Mas meu pai era mais exigente, bem mais. Lembro de contar a ele que tinha passado no vestibular e ouvi-lo perguntar em que posição, quantos candidatos eu havia derrotado. Riu, e naquele som eu reconheci o vazio da ausência. Ficou furioso quando descobriu que eu era o terceiro da lista. Para ele só existia uma colocação possível, o topo. Isso te incomodava? Às vezes sim. Chutou uma pedra solta na via, escondendo um olhar de mim, a dor dele. Eu sentia que nunca seria bom o bastante. Demorei para entender que ele só me instigava a ir mais além. Meu pai sabia que me provocar era o jeito mais eficiente de me fazer querer contradizê-lo. E foi o que eu fiz a vida toda. Parece errado que ele não esteja aqui para assistir às minhas conquistas, minhas derrotas e tudo o que acontece entre uma coisa e outra. Foi por isso que acabei bêbado no ensaio do casamento do Max. Meneou a cabeça, o olhar ainda no chão. Eu tive dificuldade para aceitar a ideia de toda a família reunida, exceto por um de nós. Seu cotovelo esbarrou no meu. Pensei que tivesse sido acidentalmente, até perceber que ele não pretendia se afastar, e nem eu. Como ele mordi o lábio inferior para reprimir a curiosidade. Estava claro que era um assunto dolorido. Eu não queria cutucar suas feridas, mas Nicholas, com a incrível capacidade de ler minhas emoções, compreendeu o que eu queria saber e elevou o queixo, mirando as estrelas sem parecer realmente enxergá-las. Um infarto o derrotou, o que é realmente idiota. A amargura endureceu seu maxilar. Meu pai estava com os exames em dia. Não havia sinal de que o coração pudesse arrebentar a qualquer minuto. Minha mãe perdeu o chão. Por isso eu me diverti tanto com a sua sugestão de que eu pudesse ter crescido em um lar problemático. Ele me espiou um pouco mais relaxado. Meus pais eram um desses casais apaixonados que faz o estômago da gente revirar com tanta melação. A conversa ganhava um tom íntimo demais. Eu não queria deixá-lo desconfortável, mas, ao que parecia, ele tinha tanta necessidade de me contar quanto eu de ouvir. Eu sinto muito, Nicholas, murmurei um pouco balançada. Eu não fazia ideia, desculpa. Ele sorriu carinhoso. Não se desculpe, foi bom ser lembrado da sorte que eu tive de crescer na minha família, por tê-los norteando minha vida. Esfregou a nuca e riu meio sem jeito. Desculpa, Mel, estou estragando o clima, né? De forma nenhuma. É bom finalmente te conhecer melhor. Talvez porque ele tivesse tocado no assunto e eu tentasse desvendar um mistério havia há algum tempo. Juntei uma coisa com a outra e finalmente entendi. É isso que sua tatu significa. O caminho de casa, seus pais. Bastante surpreso com minha dedução, ou que eu tivesse reparado assim nele, Nicholas confirmou com a cabeça, lentamente, algo mais fervilhando em seu íntimo, e eu teria investigado mais a fundo se ele não tivesse tornado o olhar para onde ia. Sua mãe se recuperou? Eu quis saber. Ela reabriu o consultório de psicologia, retomou as palestras e entrou para uma ONG de proteção aos animais. Acho que se ocupar foi o jeito que ela encontrou de enfrentar a ausência. Chegamos à pracinha pouco iluminada. Havia um ar quase lúdico no lugar e seus canteiros de hortênsias emoldurando uma fonte antiga, onde a silhueta de uma mulher envolta em tecido se banhava eternamente. Mais à frente, um senhor de boina e suspensório, sentado em um dos bancos, dedilhava um acordeão. O lugar era pacífico, repleto de luz e, de alguma maneira, alegria. Enchia os pulmões com um delicado aroma de flores, mar e Nicholas.
Falar sobre os pais dele me fez pensar em meus próprios pais, na sintonia que tinham e nos dias terríveis que se seguiram ao acidente quando eu escutava meu pai soluçar escondido no banheiro, enquanto mamãe lutava por sua vida no CTI, e tudo era incerto. Deve ter sido difícil para você, concluí, contornando a fonte. Sofrer com a perda do pai e tentar esconder para não deixar sua mãe pior. Meu comentário o fez parar de andar para me observar com mais atenção, como se tentasse desvendar um grande enigma. O universo aprisionado naquelas íris azuis chapiscadas de estrelas douradas pareceu espiralar conforme ele chegava a uma conclusão. Foi assim com você e seus pais? O acidente? Não foi uma pergunta. A conexão que eu sentia se formar mais cedo se fortaleceu. Era assustador e de uma maneira que eu não conseguia explicar nem para mim mesma, também um alento. Então assenti, subjugada por um sentimento tão inquietante que comecei a tremer. Minha mãe ficou um mês no CTI. Eu me abracei e fui me sentar na beirada da fonte. Meu pai não saiu de perto dela. Eu morria um pouquinho a cada dia que ele insistia que eu fosse para casa dormir ou comer alguma coisa e ter que sorrir e fingir que eu não estava com medo. E ele fazia o mesmo, o que tornou tudo 2 vezes pior. Calmamente, ele me contornou para se sentar ao meu lado, apoiando os cotovelos nos joelhos, o rosto voltado para mim. Você morava com eles nessa época? Não, eu já morava com a Fabiola, fazia 1 ano. O plano era pedir as contas da Luren e ficar em casa cuidando da minha mãe. Meu salário era bem menor que o do meu pai. Parecia a coisa mais sensata a fazer. Eu me encolhi dentro do vestido de mangas curtas. Só que foi bem no meio da crise econômica. A fábrica que meu pai gerenciava começou a fazer cortes e ele foi demitido 1 semana depois que minha mãe teve alta. Meu Deus, Mel! Passando uma das mãos pelo rosto, ele soltou uma longa lufada de ar. Pois é, dobrei uma das pernas sobre o quadril, ficando de frente para ele e contemplei a mulher de pedra em seu banho infindável. Aí eu fiquei responsável por todas as contas da casa, com um salário que mal dava para o mercado. Pelo menos consegui incluir meus pais no plano de saúde da Luren. Por isso, aceitei fazer o casamento do Fred. Eu aceitaria qualquer coisa para manter meu emprego. Sou toda a esperança que eles têm. Seu braço se moveu, entrando em meu campo de visão. Ele ia me tocar. Tinha toda a intenção, mas por algum motivo mudou de ideia e deslizou os dedos pela massa de fios negros. Enquanto eu tentava compreender por que me sentia tão desapontada. Você imaginou que seria assim? Ele quis saber, rindo sem nenhum traço de humor. Quando era adolescente e pensava na vida adulta, imaginou que era tão complicado? De jeito nenhum. Eu pensava que ficaria milionária e que a comida simplesmente brotaria na mesa, pronta e quentinha, sempre que eu tivesse fome, e que ressaca era coisa que meu pai tinha inventado só para me assustar e assim me manter longe do álcool. Meu comentário aliviou a tensão e sua risada rica e contagiante espantou o clima sombrio para longe. A brisa de primavera carregou os acordes doces e quase melancólicos do acordeão e nos envolveu em uma atmosfera mais colorida, vibrante. Parei para ouvi-lo, deixando a canção penetrar dentro de mim, acalmar a agitação em meu coração. Para minha surpresa, Nicholas ficou de pé em um movimento rápido e me estendeu a mão. Apenas olhei para os seus dedos confusa. Posso ter a honra? Ele me deu um sorriso meio de lado.
É exatamente o tipo de pesadelo que quase me fez sair correndo do Viela, sabia? Eu me esquivei. É diferente, só tem nós dois aqui. Como argumento, relancei o senhor a poucos metros de distância, trabalhando nas teclas do acordeão, com um novo ânimo, antes de me voltar para Nicholas, que ainda me oferecia a mão. Não é verdade. Não gosto de fazer papel de boba diante de estranhos. Mas as melhores coisas da vida são as mais bobas, Mel. Seus olhos não se afastavam dos meus. Desamarrar a gravata, encontrar grana no bolso de uma calça que não usa faz tempo, observar a chuva pingar do telhado ou escorrer pela janela, sair com os amigos para falar sobre absolutamente nada relevante, dançar no meio da praça. Você não precisa ser durona o tempo inteiro. Cochichou. Lenta e delicadamente, ele se curvou em uma reverência e alcançou minha mão, me puxando para que eu ficasse de pé, mantendo-me cativa em seu olhar. Se abraçou à minha cintura, me atraindo para si até seu peito comprimiu meus seios. Fiquei tonta. Seu perfume, sua proximidade, toda aquela quentura que vinha dele me deixaram com a boca seca. Em vez de rebater seus argumentos com outros, não que eu tivesse algum, naquele momento, apoiei a mão livre em seu peito e deixei que Nicholas me conduzisse. Por sobre seu ombro vislumbrei o senhor do acordeão. Abri um sorriso. Nicholas roçou de leve o queixo em minha têmpora e eu cerrei as pálpebras, fingindo que o restante do mundo não existia, me concentrando no tum-tum-tum potente de seu coração, batendo junto ao meu. Não sei ao certo porque ele continuou me segurando tão apertado, ou eu não me afastava, ou melhor, sabia sim. Ficar perto dele, daquela maneira, calava a agitação dentro de mim. Nicholas conseguia me transportar para outro lugar, outro mundo, onde os problemas eram proibidos de entrar. Você nunca me contou se conseguiu resolver um impasse com o diretor. Perguntei para me distrair, balançando naquele ritmo lento. Ele ainda pensa que você é alcoólatra? Não, eu optei por ser franco. Seu timbre grave e baixo vibrou em minha pele, arrepiando-me. Contei sobre o mal-entendido. Por sorte, o Eduardo entendeu que eu não quis enganá-lo deliberadamente. Ainda tenho carta branca. Ah, qual é? Por que com você tudo se resolve sem confusão? O que é que eu estou fazendo de errado? Arqueei-o ao pescoço para poder encará-lo, e me arrependi imediatamente, pois caí naqueles dois lagos profundos tão azuis que pareciam brilhar. Por onde eu devo começar? Fez uma careta engraçada. Meio bufando, meio achando graça, tornei a encostar a testa em seu queixo. Apenas sentindo a melodia, nossa respiração entrar no compasso, a sensação de pele se tocando. Você não é tão ruim quanto eu imaginei. Ele soltou um tempo depois. Nossa, obrigada. Comentei azeda. Nicholas riu de leve. Assim, tão colada a ele, seu riso aberto, não era apenas gostoso de ouvir, mas de sentir. Eu me referi ao seu jeito de dançar, esclareceu se divertindo. Você é sempre tão tensa. Pensei que se refletisse em outros aspectos. Não sou tensa, a vida é que não facilita, nem as pessoas. Uma pausa. Ainda te deixo tensa? Sua boca estava muito próxima do meu ouvido. Oh, sim. Escorregou para a ponta da língua, mas meu coração se apressou em me apresentar outra resposta. É claro que Nicholas provocava todo tipo de zumbidos dentro de mim, mas também quietude, uma calma que eu não conseguia entender, e estava adorando saboreá-la, e foi essa a resposta que eu dei a ele. Não como antes, respondi surpresa.
Sua mão subiu pelas minhas costas, espalmando o centro da minha coluna, onde meu coração batia com força. Começo a ficar preocupado por não estar na lista de coisas que tiram seu sossego. Não se preocupe com isso. Você continua no top 3 na lista de coisas que me atormentam. A verdade era que Nicholas se tornara o maior dos meus tormentos. A cada segundo ele se mostrava mais gentil, interessado, atencioso e bom. Não dá para ignorar a embalagem. Ele era lindo de um jeito inquietante, uma espécie de imã me arrastando para si, de maneira inexorável. Entregar-me parecia a única alternativa. Seu queixo roçou de leve em minha têmpora, incitando que eu levantasse o rosto. Assim que eu o atendi, nossas bocas ficaram perto bastante para que sua respiração sapecasse minha pele e meu juízo. Ótimo, proferiu rouco, porque você encabeça a minha. Em um verniz sereno moldou seus traços, mas ele não foi capaz de esconder o que acontecia abaixo da superfície. Um oceano furioso se agitava, com ondas violentas. Meu coração tropeçou antes de desatar a martelar em minhas orelhas. E isso foi antes de seus olhos se prenderem em meus lábios, as pupilas avançarem sobre o azul até conquistá-lo por quase completo. Fiquei zonza, quente, a algazarra dentro de mim se lançando em um crescente, e eu sabia que Nicholas seria o único capaz de silenciá-la. Pelo amor de Deus, filho, beija logo a moça! Alguém gritou, perfurando nossa bolha. Ninguém nunca venceu a batalha com conversa. Sobressaltada e confusa, avistei o senhor do acordeão gargalhando mais atrás, me dando conta de que a música havia terminado fazia algum tempo e que não estávamos sozinhos em um mundo particular. Eu me virei para Nicholas, o fogo violento ainda crepitando atrás das íris azuladas. Ele queria me beijar, e eu queria que ele me beijasse. Ai, não. Sem graça, com a vista cravada no desenho de pedras portuguesas sobre nossos pés, eu me afastei. Acho melhor a gente voltar. Falei instável. Vou acordar bem cedo amanhã. Pela visão periférica, eu o vi anuir uma vez, ainda me observando. Então, me apressei em tomar a direção de onde havíamos estacionado o jipe, perturbada com o que estava sentindo e não deveria sentir. Nicholas e eu dividimos o apartamento. Não podíamos cair na armadilha de nos envolver. E ainda existia Amanda. Aquilo era um erro, e eu estava muito ciente disso. Mesmo assim, eu não conseguia parar de desejar que ele me beijasse. Nicholas me deixava muito confusa. Se apenas com um olhar eu perdi o raciocínio, o que aconteceria se eu me rendesse ao grito insensato em meu peito e me colocasse em uma posição tão vulnerável? Como eu encontraria forças para lutar contra aquela atração se tudo dentro de mim implorava pelo toque dele? Ele não disse nada no trajeto até o carro e continuou mudo ao manobrar pela estradinha de terra que levava à casa dos Bueno. A conexão pulsando entre nós com mais violência do que nunca. Eu me perguntei se seus pensamentos estavam tão confusos quanto os meus. Passava das 10 quando chegamos à mansão, e ele parou o jipe ao lado da entrada do deck, mas não desligou o carro, me lembrando que ainda tínhamos um nó para tentar desatar. Deus do céu, de que jeito dividiríamos a cama com aquela energia viva latejando entre nós? Eu namorava a ideia de dormir na banheira, mas um zumbido alto e um facho de luz intensa relampejou atrás do teto do bangalô, dissipando meus pensamentos. O helicóptero passou sobre o jipe
e se aproximou da mansão, as folhas dos altos coqueiros se agitando em todas as direções. Então, desapareceu atrás do telhado. Camila e Fred estavam ali, pela primeira vez desde que eu soube do noivado. Fiquei feliz com a presença deles. Eu preferia enfrentar meu ex e sua noiva a entrar naquele chalé e encarar o que quer que estivesse acontecendo entre mim e Nicholas. Parece que meu trabalho ainda não acabou. Engoli um suspiro de alívio. Certo. Ele manteve as mãos no volante, admirando o chalé contornado por um céu estrelado sem realmente parecer vê-lo. Acho que vou voltar para o vilarejo e procurar um hotel. Nicholas, não é necessário. Nós dois sabemos que é extremamente necessário, Mel. Ele se virou para que eu ouvisse a intensidade do desejo que queimava dentro dele. Enrouquecia sua voz. Eu volto amanhã cedo. Parte de mim concordou que era a coisa certa a fazer, mas a outra metade, a que a cada segundo ficava mais forte e barulhenta, essa não queria que ele se afastasse, ou que fosse tão prudente. Bem, até amanhã, eu me ouvi dizer. Com sorte, a vibração entre nós já teria desaparecido no dia seguinte e tudo voltaria ao normal. Boa noite, Mel. Desci do carro tomando o caminho de cascalho acidentado que me levaria à mansão, enquanto ignorava o melhor que podia os berros em meu peito, demandando que eu regressasse para perto dele. E por isso mesmo me obriguei a ir adiante. Eu tinha que descobrir uma maneira de romper aquele elo estranho que me arrastava para Nicholas. Tinha que deter aquele vínculo, não apenas porque ambos esperávamos coisas diferentes de um relacionamento, nem por conta de sua infinita lista de amantes ou a história com a Amanda. O problema estava em mim, mais precisamente no que acontecia naquele exato instante em meu coração. Capítulo 25. O helicóptero já não estava mais no pátio quando entrei na casa pela porta da cozinha. Encontrei Camila parcialmente deitada num dos imensos sofás, uma pequena mala Louis Vuitton ao lado da mesinha lateral, e seu noivo se servindo de um pouco de uísque no bar no fundo da sala. Melissa, a noiva se endireitou, abrindo um sorriso lindo. Outra mudança de planos. O Fred insistiu que nós viéssemos hoje para ajudar com os preparativos. Seu noivo fez um pequeno estardalhaço ao devolver a garrafa de uísque ao bar, antes de começar a circular por entre os longos sofás com um copo na mão, se mantendo de costas o tempo todo até parar diante da larga parede de vidro e admirar a piscina invisível em meio à escuridão. Vozes vindas do segundo andar atraíram minha atenção para as escadas. Mamãe e papai também vieram, explicou Camila, ficando de pé. O jantar deve ser servido em 1 hora, acrescentou Fred, sem se virar. Jantar? Repeti estupidamente. Girando devagar, ele me espiou por sobre o ombro, um brilho quase cruel cintilando nas íris castanhas. Sim, nós estamos morrendo de fome. Ou você não preparou nada para uma eventual chegada de surpresa? De que jeito, se eu passei metade do tempo escavando areia? Acho que Fred leu a resposta em meu semblante, pois levou o copo aos lábios, esticados em um sorriso satisfeito, ao mesmo tempo que sua noiva franziu a testa. O filho da mãe tentava me fazer parecer despreparada, não é? O que mais me irritou foi que ele meio que tinha razão. Por conta dos preparativos do dia seguinte e da presença de Nicholas, me distraí da minha função e não me organizei do jeito que deveria. Mas se tinha uma coisa que eu odiava mais do que não estar preparada para uma situação, era perder uma boa briga. O que, para ser franca, nunca acabava bem, como logo ficou claro. Claro que eu tenho tudo pronto.
Uma voz muito semelhante à minha praticamente rosnou. Perfeito. Camila arqueou as costas e gemeu. Vou tomar um banho e vestir alguma coisa mais confortável. Esses sapatos estão me matando. Com a desculpa de cuidar do andamento do jantar, deixei os dois na sala e rumei para a cozinha, encostando a porta ao passar com o telefone já colado à orelha. Thalia, sussurrei assim que ela atendeu. Me acode. Camila Bueno acaba de chegar e espera um jantar em 1 hora. Ah, caramba, Mel! A ligação chiou com seu suspiro. Acho que não consigo chegar a tempo. Depois de conseguir o material para amanhã, aproveitei a meia folga e corri para a casa da Lisa. Estou a 80 quilômetros daí. Você vai ter que se virar sem mim. Mas eu deixei tudo semi-pronto. É só finalizar. Eu ainda estava muda quando desliguei porque tinha quase certeza de que não servir o jantar seria melhor para minha reputação do que eu me aproximar de uma panela. O que eu iria fazer? Pedir uma pizza? Não, não, não. Seria ainda mais humilhante que me arriscar na cozinha. Fred entenderia que eu não havia me preparado e, pior de tudo, conseguiria o que queria, formar uma rachadura no muro de confiança entre mim e sua noiva. Droga. Entrei no Google e procurei restaurantes na redondeza, mas já era tarde e os poucos que encontrei estavam fechados. Desesperada, abri a geladeira e empilhei na bancada os potes de comida, de que Thalia iniciara o preparo. Dei uma espiada no conteúdo. A maioria se parecia com um papa de bebê, e a outra parte eu nem sequer consegui distinguir. Não sei o que essa comida fez para você. A voz de Nicholas me fez virar para a porta, que levava ao pátio, mas tenho certeza de que não pode ser tão terrível assim. Ele me mostrou uma coleção de dentes brancos perfeitos. Nicholas, pensei que você tivesse ido embora. Eu ia, mas aí lembrei que eu estou aqui para te ajudar com o... Sinalizou com o queixo as vozes abafadas do Fred e Camila, no outro cômodo. Então me avaliou com atenção. Você parece estar com problemas. Um daqueles. Estou tão ferrada que meu nome vai aparecer ao lado da palavra perdedora de hoje em diante, porque eu cometi um descuido primário. Eu me afastei da bancada, secando as mãos suadas na saia do vestido preto. A Thalia está com a Lisa e não consegue chegar a tempo. E a Camila e os pais e o noivo esperam jantar em 1 hora. Só que eu não sei o que fazer com tudo isso. E o Fred deu a entender que eu sou incompetente. E ele meio que tem razão, porque se eu não consigo cuidar das necessidades da Camila em um fim de semana, de que jeito posso ter a pretensão de cuidar do casamento extravagante dela? Andei pela cozinha beliscando as pulseiras em um tique para lá de nervoso. Eu preciso de alguma coisa decente para servir daqui a 55 minutos, ou minha noiva e a minha carreira vão para o vinagre. E eu não tenho a menor ideia do que fazer com toda essa comida, sem ter uma varinha mágica e os restaurantes já fecharam e... Ei, calma! Nicholas se plantou à minha frente, me segurando pelos ombros para me manter no lugar. Respira, Mel. Estou tentando, mas não consigo. Também não consigo parar de falar. É tipo uma maldição. Eu fico nervosa, despejo um monte de palavras sem sentido. E só piora tudo, porque quando mais eu me esforço para não falar, mais eu falo e, curvando-se, ele envolveu os dedos quentes em minha nuca, esquadrinhando minha face. Agora me escute. Quero que você expire fundo e conte até 5 antes de soltar, mas só faça o que eu estou pedindo. E eu fiz. 1, 10 vezes. De início não foi muito fácil,
mas a tranquilidade nas íris de lápis e azul me ajudou a controlar a agitação, só um pouco. E Nicholas notou a mudança, o que não impediu de avaliar minha face por um instante, provavelmente para ter certeza de que era seguro me soltar. Bem melhor. Um quase sorriso se desenhou no cantinho de sua boca. Agora, o que a chefe deixou pronto? Gosmas de todas as cores e outras coisas que parecem ter sido vomitadas por um dinossauro. Só identifiquei as batatas cozidas. Ele comprimiu os lábios, mas os olhos se enrugaram nos cantos. Certo, vamos investigar as gosmas. Suas roupas farfalharam conforme se movimentou pela cozinha para abrir os potes plásticos. Provou um pouco de cada um dos conteúdos, aquecendo para si mesmo, como se soubesse de verdade o que estava fazendo. Tudo bem, acho que ela pretendia servir sopa de mariscos e de acompanhamento batatas saltê. Ou nós podemos fazer um purê. Coçou o queixo. As lagostas já estão cozidas. Podemos grelhar com algumas ervas. Você ouviu o que eu disse? Eu não sei nem cozinhar miojo. Quem dirá grelhar alguma coisa com ervas? O pânico ameaçou me sufocar outra vez. Juro que eu já até tentei aprender. Faço tudo direito, sigo os passos minuciosamente, mas algum espírito maligno se apodera da panela e ela explode. Sou um desastre na cozinha. Para sua sorte, eu não. O que antes era apenas um ensaio se firmou em um largo e selvagem arreganhar de dentes. Acho que eu consigo preparar uma refeição decente em menos de 1 hora. Já está quase tudo pronto. O alívio me acertou, feito uma bola de demolição. Meus membros se afrouxaram de uma vez só. Abracei Nicholas pela cintura, pressionando a bochecha contra os botões de sua camisa. Você é o meu herói, sabia? Falei de olhos fechados, inalando seu delicioso perfume. O grave hehehe retumbou em seu plexo solar. Elevei o queixo, caindo direto em um plácido oceano. O pânico se dissolveu por completo, sobretudo porque ele acariciou minha cintura, me lembrando como era maravilhoso estar em seus braços. Por que eu não podia ficar agarrada a ele pelo resto da minha vida mesmo? Acho melhor esperar eu terminar antes de me considerar seu herói. Fez uma careta engraçada. Pode ser que saia uma grande gororoba. Ah, é. Aquele era o motivo. Tínhamos um jantar para aprontar e Nicholas estava ali para me ajudar. Apenas me ajudar. Nosso acordo não envolvia abraços. Eu preferia continuar na bolha de calmaria criada por Nicholas e retornar para o cruel mundo com prazos apertados e ex-namorados sacanas, mas me forcei a soltá-lo, abrindo uma gaveta aleatória. Tá legal, como eu posso ajudar? Ergui um utensílio vermelho, com as bordas dentadas, com um furo enorme no meio. Amassa as batatas para fazer o purê? Com um pegador de massa? Arqueou uma sobrancelha puxando o equipamento para devolvê-lo à gaveta. Soltei um suspiro, recostando os quadris na bancada, as mãos inquietas batucando no mármore. Não posso ficar parada enquanto você faz todo o trabalho. O que normalmente faz numa situação dessas? Começou a enrolar as mangas da camisa até a altura dos cotovelos. Cuido da mesa, das bebidas, fico perguntando para o chefe se ainda vai demorar para as comidas sair. Distraio os clientes com vinho, sinto um desejo incontrolável de me esconder no banheiro e chorar se algo sai errado. Seus lábios se transformaram em uma pálida linha fina e ainda assim pareciam sorrir. Então faça isso tudo. Pode deixar a comida comigo. Provavelmente era melhor mesmo. Eu só atrasaria mais. Comecei a ir para a sala de jantar, preparar a mesa, mas me detive antes de passar pela porta.
os dedos da maçaneta. Que bom que você resolveu ficar, Nicholas. E não digo isso porque você está salvando a minha pele. Não queria que dormisse no hotel. Confessei, surpreendendo a nós dois. Somos adultos, podemos dividir uma cama. Não quero que você vá embora. Não? Repetiu surpreso e preocupado. Mel, você não me deve nada. Não quero que faça nada porque penso que me deve algum tipo de favor. Deixar você desconfortável é a última coisa que eu quero. Por isso, tem certeza do que está me propondo? Não. Sim. Nossos olhares se encontraram. Foi parecido com misturar fogo e gasolina. Aquela vibração explodiu com violência pela cozinha, arrepiando minha pele, acelerando meus batimentos cardíacos, escurecendo os olhos de Nicholas. Antes que eu pudesse entender o que se passava em sua mente, ele abriu o armário sobre a bancada, avaliando seu conteúdo. Bom, acho que vai ser uma boa oportunidade para descobrir se o ruído de britadeira que eu escuto toda noite vem de Locke. Afinal, zombou. Tenho quase certeza de que ele queria aliviar o clima. As ruguinhas ao redor de seus olhos indicavam isso, e até onde eu sabia, eu não roncava. Mas os vincos profundos em sua testa me contaram que alguma coisa atormentava seus pensamentos. Seriam as mesmas questões que me faziam estremecer ao pensar em nós dois na cama gigantesca? Ouvi Camila chamar. Tudo bem, tá legal. Pensei com meus botões ao deixar a cozinha. Um problema de cada vez. Eu precisava me concentrar no jantar. Era para isso que eu estava ali. Teria muito tempo para me preocupar em estar na mesma cama que Nicholas. Teria uma noite inteira. Famílias, independentemente do saldo bancário ou de possuir um banco, sempre têm seus problemas. O que me surpreendeu foi Camila Bueno fazer parte desse negócio. Quer dizer, eu pensava que a vida dela fosse cor-de-rosa e cheia de glitter, mas fazia meia hora que essa teoria havia virado fumaça. Helena, acomodada na poltrona de couro caramelo, bebericando um drink martini, fuzilava o ex-marido, esparramado no sofá junto à filha. Eu me mantinha neutra em uma cadeira que mais parecia um ovo cortado pela metade, ouvindo o casal mais velho discutir a lista de convidados. Fred devia estar no banho, pois não ouvia em parte alguma. Acho indelicado deixar meus sócios de fora, explicou o senhor Edgar Bueno, coçando a sobrancelha grisalha. Pelo menos uma vez na vida, Edgar. Entenda que não se trata de você, rebateu Helena cortante. É o dia especial da Camila e ela vai convidar quem quiser. Talvez eu possa adicionar um ou dois nomes na lista. Camila se apressou em responder, desejando apaziguar os ânimos. 2 nomes? Rosnou um homem esquálido, com uma farda cabeleira cinzenta. Não posso escolher só 2 entre tantos, Camila. Vai afetar os negócios. Ninguém gosta de ficar de fora. Não devíamos desperdiçar a chance de reforçar alguns laços comerciais. Você nunca reclamou do dinheiro que gasta. Eu trabalho, pai, ela disse magoada. E nem a sua amante reclama, não é? Retorquiu Helena. Pretende trazer a vagabunda para o casamento da nossa filha? Camila se levantou do sofá em um impulso e saiu correndo da sala. Veja só o que você fez. Os olhos de Helena faiscaram. Eu. Foi você quem começou. Agora me lembro porque nós divorciamos. Fiquei de pé. Eu preciso verificar o andamento do jantar. Com licença. Murmurei, evitando contato visual, e disparei para a cozinha, mas ainda era possível ouvir os gritos dos dois. Passei pela sala de jantar e do lado de fora, na área da piscina. Camila fitava as águas, os braços cruzados, parecendo ainda menor que seu 1,60 m de altura.
Não é da sua conta, só faz seu trabalho e deixe que ela resolva seus próprios problemas. Mas a questão é que cuidar do bem-estar da noiva era minha preocupação número 0 desde sempre. Fosse ela a noiva do meu ex ou não. Com um suspiro derrotado, me juntei a ela no terraço. Camila permaneceu de costas, mas gemeu ao me ouvir chegar. Acho que você percebeu que meus pais não são como os outros. Você se surpreenderia. Fui me sentar aos pés de uma das sinuosas preiçadeiras. Meu comentário despertou seu interesse. Mesmo? Perguntou, vindo se juntar a mim, no móvel de madeira. Ah, sim, pais são sempre uma complicação. Sempre tenho em mente que 1 mais 1 é igual a 10, às vezes 12. Irmãos, pais, amigos, padrasto e madrastas, tios, avós, madrinhas, todos querem participar. No caso de pais separados, tudo é dobrado. Aí eu procuro convencer todo mundo a entrar em um acordo. Nem sempre consigo. É quando acontece o que eu chamo de The Walking Dead. Só posso torcer para sobrar algum sobrevivente no final. Ela riu, secando o nariz avermelhado com a pontinha dos dedos. Não se preocupe com os seus pais, Camila. Toquei seu ombro. Eles vão chegar à conclusão de que o que importa é a sua felicidade. Mas, se você preferir, eu posso colocar um em cada ponta da mesa principal amanhã no jantar. Obrigada, Mel. Você é mesmo o máximo. Ela deu risada de novo, então respirou fundo e envergonhada. Desculpe por parecer assim depois de ter cancelado. Eu estava até feliz, porque assim você poderia ter umas horas de privacidade com o Nicholas no chalé, e não me odiaria tanto por te arrastar para a areia. Mas o Fred achou que nós deveríamos estar aqui, resolvendo nossa vida. Como se Camila o tivesse conjurado, Fred saiu da sala para a área da piscina. O cabelo claro ainda estava úmido, brilhando em um tom amadeirado, feito uma borboleta atraída pela flor. Camila correu para se encaixar na lateral do corpo do noivo e contar a ele sobre a discussão dos pais. Ele beijou sua testa, garantindo que tudo ia se ajeitar, mas vacilou assim que seu olhar encontrou o meu. Desagrado e apreensão endureceram seu queixo. Bom, eu também não estava esfuziante com a situação, sobretudo porque a vinda inesperada da família, por insistência de Fred, se parecia cada vez mais com uma armadilha, a fim de me desmoralizar diante da minha melhor cliente, filho da mãe. Para garantir que eu não terminaria aquela noite sendo fichado pela polícia, achei melhor sair dali. Fred se apagou dos meus pensamentos assim que entrei na cozinha, e fui surpreendida com um menu completo, com uma cara ótima. Nicholas tinha conseguido produzir um jantar de verdade, com lagostas, guarnição e até sobremesa. Bem a tempo porque 5 minutos depois a família se reuniu ao redor da mesa e eu entrei no modo garçonete. Não foi a primeira vez que desempenhei o papel. Para ser sincera, havia pouca coisa no mundo de eventos que eu ainda não tivesse feito. Mas foi a primeira que senti orgulho do que servi. E nem foi porque meu ex parecia ter sido picado por formigas ao contemplar o crustáceo de aparência apetitosa, e nem porque Helena provou uma garfada de lagosta e gemeu um sonoro Graças aos céus, o dia da família Bueno havia sido tão longo quanto o meu, e Camila bocejou depois de se empanturrar com creme brulee. Preciso de uma cama, ou vou cair de cara no chão a qualquer momento. A noiva massageou o pescoço. Não, espera aí, atalhou Fred, empanturrando a sobremesa intocada. Você não quer se inteirar dos detalhes de amanhã?
Até quero, mas estou cansada demais para pensar em alguma coisa que não seja o travesseiro chão. Meu ex não se deu por vencido e buscou apoio em Helena. E você, minha sogra, não tem nada que queira saber? Algum conselho sobre o vestido, talvez? Frederico, querido, meu vestido vai ser um deslumbrante. Givenchy deu uma palmadinha em seu braço. Não há qualquer dúvida a esse respeito. E se houvesse, eu levaria o assunto a quem entende de alta costura, não a cerimonialista. Ah, Helena, sempre tão simpática e agradável. Estamos todos exaustos. Camila dobrou o guardanapo aberto sobre a saia do vestido florido e o deixou ao lado do prato. O jantar estava delicioso, Melissa. Meus cumprimentos ao chefe. Não vamos mais precisar dos seus serviços esta noite. Engolindo a vontade de fazer a dancinha da vitória e gritar um toma essa para Fred e seus planos frustrados, escapuli para a cozinha, mas a encontrei vazia. Disparei para a trilha, avistando a varanda toda iluminada ao passar pelas samambaias. Encontrei Nicolas sentado no chão da varanda, recostado em um dos pilares, uma garrafa novinha do caro vinho branco que eu servira no jantar, descansando ao lado do quadril. 2 taças à espera. Havia também um travesseiro e um cobertor dobrados, mais ao lado. Ele pretendia dormir ali fora? Você assaltou a adega dos buenos? Parei a poucos metros do seu pequeno oásis. Encarei como pagamento pelo meu trabalho de chefe. Tá afim? Ele agarrou a garrafa e na outra mão equilibrou as taças vazias. Sim, por favor. Desabei no assoalho a meio metro dele. E aí, o que eles acharam da comida? Perguntou ansioso. Ah, ninguém gostou. Não conseguiram engolir sua gororoba. Estalei a língua. O vinho pairou a meio caminho dos cálices, conforme ele empalidecia. Mordi a bochecha para não rir. Sério? Ele ficou meio verde. Não, eles adoraram tudo. Abri um largo sorriso orgulhoso. Helena até repetiu a lagosta, e pelo tamanho da cintura dela, desconfio que ela não costuma repetir muita coisa além de oxigênio. Você arrasou, Nicholas. Ergui a mão em um high five. Apoiando a garrafa entre as coxas, ele bateu sua palma na minha, apertando as sobrancelhas até quase se tornarem uma só. Alguém já te disse que você tem um senso de humor negro? E me entregou a taça. Obrigada. Girando sobre os quadris, passei as pernas para fora da varanda, balançando-as no ar. Já disseram sim. Geralmente dizem quando eu estou sóbria. Onde você aprendeu a cozinhar desse jeito? Na época da faculdade. Provou a bebida, abandonando a garrafa ao lado do travesseiro. 2 anos morando sozinho à base de ovos mexidos foram um incentivo em tanto. Eu já me sentiria vitoriosa se conseguisse fazer ovos mexidos sem queimar a panela ou alguma parte do corpo. Ele riu outra vez, sorvendo mais um gole de vinho. Parece mais difícil do que na verdade é, declarou ele. Só é preciso encontrar a motivação certa. Tipo, não morrer de fome? Algo assim. Não acabar no hospital por intoxicação alimentar também foi um excelente motivo. Não sei por que me agradou saber que a sedução não influenciara a aprimorar seus dotes culinários. Para me distrair da sensação morna em meu peito, beberiquei o vinho refrescante, sentindo os músculos se afrouxarem quase que imediatamente. Nicholas ainda me observava e percebeu minha exaustão. O seu trabalho é emocionalmente desgastante, constatou, penalizado. Por que você gosta tanto do que faz?
Sei lá. Olhei para as águas que agora pareciam uma imensa poça de nanquim. Apesar dos desafios, conseguir trazer para o mundo real o sonho de alguém me deixa feliz. Eu vejo sorrisos, olhos brilhantes, deslumbrados com uma coisa que eu criei e penso: é isso aí. É como se a felicidade fosse minha também, meio parecido com a fada madrinha da Cinderela. Ajudou. Acabei rindo e me virando para ele. Eu nunca seria a princesa, não levo o menor jeito. Não tenho tanta certeza, já que você luta contra um dragão todo dia. Segurando a taça pela parte borrachuda, apoiou o braço no joelho dobrado, me analisando daquele seu jeito que me via por dentro. 2. Se considerar sua chefe. Ri outra vez, encantada com a facilidade com que ele conseguia melhorar meu humor, com algumas poucas palavras. Era por coisas assim que eu amava Nicholas. Quer dizer, amava falar com ele. Não que eu o amasse romanticamente, só gostava de conversar com ele e do seu sorriso cheio de ruguinhas e dentes brancos e calor, e de sentir seu perfume em minhas roupas, e do jeito intenso e faminto que me beijara no viela. Que importância isso tem agora? Mas nem sempre meus dias são tão desgastantes. Retomei o assunto para fugir dos meus pensamentos. Era mais seguro. Normalmente eu faço meu trabalho sem enfrentar grandes problemas. Mas o Fred é um idiota. Sabia que foi ideia dele aparecer assim sem avisar? Tenho certeza de que ele queria me fazer parecer incompetente com essa história do jantar. E quase conseguiu, se não fosse você. Ele girou a taça observando o vinho dançar pelo cristal e murmurou: O quê? Eu quis saber. Não acho que seja por isso que ele tem se comportado desse jeito, Mel, disse a contragosto. Claro que é. O que mais poderia ser? Eu diria que ele não gostou de saber que nós estávamos aqui sozinhos e veio impedir que isso acontecesse. Fez um gesto indicando nós dois. Acho que ele está com ciúme. Até parece. Achei graça. O Fred nunca foi ciumento, nem quando estávamos juntos. Recostando a nuca na viga de madeira, ele me observou com intensidade, por quase um minuto inteiro. Até eu me esqueci de como se respirava. Você não se dá conta do que provoca nas pessoas, não é? Inquiriu a meia voz. O que isso quer dizer? Ele escrutinou meu rosto por um instante tão longo que minha pele começou a penicar. É exatamente a pergunta que eu ando me fazendo, Mel. Mesmo sem entender direito, meu pulso acelerou e me tornei muito consciente de Nicholas, de sua presença, do espaço que ele ocupava naquela varanda, do calor que emanava do som suave da sua respiração. E juro que quase pude ouvir as batidas do seu coração, fortes e aceleradas. Como era possível ser tão consciente da existência de outro ser humano daquela maneira? Trazendo as pernas para dentro da varanda, abracei os joelhos. Eu devia entrar, Nicholas. Devia. As linhas entre as sobrancelhas se aprofundaram. Assenti, mas não encontrei dentro de mim nenhum desejo de sair de perto dele. Pensei que com tudo o que havia acontecido naquele dia, a correria para preparar o luau, depois do jantar, sua própria presença, que elevava o zumbido desafinado em minha mente. Eu não conseguiria encontrar descanso, mas, mesmo ali, sentada no chão duro, eu sentia cada um dos meus músculos afrouxando seus nós. Engraçado, Nicholas era um dos principais motivos da minha inquietação, e parecia ser a cura para todas as minhas aflições. Comecei a perceber. Enumerei mentalmente tudo o que ele fizera por mim naquele dia, sem esperar nada em troca, vislumbrando um lado seu que eu ainda não conhecia.
Parecia que ele se esforçava para me provar alguma coisa, que desejava que eu confiasse nele. A brisa soprou com mais força, agitando meu rabo de cavalo, me arrepiando. Eu me encolhi para manter o calor. Ouvi o farfalhar das roupas de Nicholas quando ele se levantou, as tábuas rangendo sob seus pés pesados, e então o cobertor envolveu meus ombros. Obrigada. Elevei o rosto segurando as pontas do tecido grosso, a tempo de vê-lo se sentar ao meu lado, imitando minha postura. Fitei o horizonte demoradamente, me deliciando com a sensação de o ar entrar completamente nos pulmões, preenchendo cada cavidade, assistindo ao mar negro e prateado lá embaixo, sem colher e se espichar pela nesga de areia pálida. Não é tão ruim daqui de cima, cedi. Eu acho que gosto. Movimentei a cabeça para afastar um fio solto que me caía no olho e encontrei o ombro de Nicholas. Foi natural deitá-lo ali. Assim como fui completamente certo ele passar um braço pelas minhas costas e pressionar a bochecha contra o meu cabelo. Eu também gosto de onde estou agora, murmurou rouco. Muito. Ficamos assim abraçados, sem que nada mais fosse dito por um bom tempo. Parecia tão certo deslizar pelas tábuas e me encaixar em seu corpo, ser envelopada por ele. Não tinha certeza se Nicholas se sentia da mesma forma. Talvez sim, já que ele continuou me segurando com intensidade, acalentada pelo seu calor e seu delicioso perfume, pareando minha respiração na cadência da dele, com o murmúrio do mar a nos embalar. Notei que, assim como acontecera na pracinha, Nicholas conseguira calar os gritos em minha mente. Todos eles, até os mais antigos, que me roubavam a paz fazia tanto tempo. Dessa vez consegui dar nome àquela sensação extraordinária que eu experimentava em seus braços, algo que eu pensara ter perdido havia muito tempo. Paz. Desconfio que adormeci em seus braços, pois a coisa seguinte de que me lembro é de Nicholas me colocar na cama e me cobrir com um lençol. Segurei seu pulso ao vê-lo se endireitar. Não vá embora, implorei. Mel, respirou fundo parecendo torturado. Você consegue calar. Bocejei os olhos, se rendendo à exaustão. Por favor, fica comigo. Calar o quê? Sua voz era tão baixa que por pouco não se misturou ao murmúrio do oceano lá fora. A dor. Balbuciei contra o travesseiro, incerta se ele chegara a me ouvir. Senti a movimentação no colchão e de repente havia calor ao meu redor outra vez. Eu me aconcheguei mais a ele, mergulhando na deliciosa quentura, flutuando sobre as doces águas da inconsciência. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não tive pesadelos. Sonhei com um lindo pôr do sol, em uma praia com um mar azul escuro. Um riso rouco, grandioso como seu coração. Uma mão grande envolvendo a minha e um par de pegadas estampando a areia conforme eu e Nicholas seguíamos juntos pelo mesmo caminho.